بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 27 do mês de Ramadã de 1440, que equivale ao dia 1 de junho de 2019, continuamos as nossas aulas sobre as bases fundamentais do Islão e estamos na explicação da segunda categoria do Tawhid, que é Tawhid al-Uluhiyya, que é o Tawhid na adoração. Hoje será a nossa segunda aula no esclarecimento e na explicação desta categoria do Tawhid, e continuamos a nossa leitura no livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, com a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. E isto dito, continuamos a leitura da explicação do Sheikh Abdul Razak, que nos diz: وقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على العناية بهذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل ذلك ترسيخا لهذا التوحيد. وخذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية. عندما تسلم من صلاتك كم مرة تردد هذه الكلمة، وبماذا تتبعها حسب ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أخرجه مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. Então, o Sheikh nos diz que foi mencionado nos textos religiosos a exortação ao interesse e à proteção desta frase: La ilaha illallah, que é a primeira frase do testemunho de fé. E esta frase, La ilaha illallah, o facto que seja legiferado e que seja aconselhável de a repetir muito, a razão é que através da sua repetição, de manhã, à noite, antes de dormir, depois de cada oração obrigatória e também noutros momentos, o objetivo da repetição desta frase é o enraizamento e a implantação do Tawhid no coração daquele que repete
La ilaha illallah. Então o Sheikh aqui nos dá uma primeira faida, um benefício que tiramos de repetir constantemente La ilaha illallah. E como ele nos diz nos textos religiosos, que seja no Alcorão e na Sunna, esta palavra, ou melhor dizendo, esta frase, é várias vezes repetida, de forma a que o muçulmano diariamente a repita, de maneira, e o objetivo é que esta palavra se implante no coração daquele que o repete. E o Sheikh aqui nos dá um exemplo. Nos diz, e toma este bonito e benéfico exemplo da repetição desta frase, La ilaha illallah, na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que vem logo depois do taslim da oração. O taslim são as saudações da oração, o fim da oração. Depois de fazermos o taslim, faz parte da sunnah de invocar Allah subhanahu wa ta'ala. E uma destas invocações, depois da oração, é repetido este testemunho de fé e esta frase, La ilaha illallah, várias vezes. E o Sheikh nos diz quantas vezes se repete esta frase e do que é que a seguimos consoante o que foi referido na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito de repetir esta frase, at-tahlil. At-tahlil, em língua árabe, é o facto de dizer La ilaha illallah, de proclamar o tawhid. Então, ele, sallallahu alaihi wasallam, tinha como hábito de repetir este tahlil, esta proclamação do tawhid, depois de cada oração obrigatória. Depois de cada obrigação obrigatória, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. A ele pertence o reinado. A ele são dirigidos os louvores e ele é capaz de tudo. Não há força nem potência senão em Allah. Nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah e nós não adoramos outro além dele. A ele pertencem as graças, a generosidade e as belas formas de louvor. Nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah. Nós lhe destinamos um culto exclusivo, apesar da aversão, o ódio dos descrentes. Este hadith foi relatado pelo Imam Muslim e é o hadith número 594. Então isto é uma invocação do profeta sallallahu alaihi wasallam, autêntica, que ele tinha como hábito de repetir depois de cada oração. E observamos nesta invocação que ele proclamava a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala 3 vezes. E cada uma destas 3 vezes é seguida de 2 coisas. A primeira é uma confirmação do tawhid, de La ilaha illallah. E a segunda dessas coisas é uma prova deste tawhid. ثم يقول الشيخ: 3 تهليلات وتتبع كل تهليلة
بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها. فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله تقوم على الركنين نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه، ثم أتبعت ببراهين التوحيد: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده والتدبير وحده، وأنه على كل شيء قدير لا شريك له. هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له جل في علاه. O Sheikh continua e vai-nos explicar em detalhe esta invocação do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo: vemos aqui a proclamação da unicidade de Allah 3 vezes, e cada uma destas proclamações é seguida da confirmação do significado de La ilaha illallah e da concretização do seu sentido. E como disse anteriormente, cada uma destas proclamações é seguida da confirmação do significado de La ilaha illallah e da concretização do seu sentido. O Sheikh diz, hafidhahullah ta'ala, a primeira destas proclamações de La ilaha illallah é seguida por Wahdahu la sharika la. Então aqui começamos realmente a explicação da invocação. E o Sheikh diz que a primeira das proclamações de La ilaha illallah é seguida por Wahdahu la sharika la. É seguida por o único, sem parceiros. E isto é porque esta frase, La ilaha illallah, se apoia sobre 2 pilares: a negação e a afirmação. A negação, La ilaha, nenhuma divindade. E a afirmação, Illallah, exceto Allah. E isto é o Tawhid. Isto é a unicidade, isto é o monoteísmo puro. A negação e a afirmação. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. E o Sheikh diz que temos aqui a confirmação da negação e da afirmação. Quer dizer por aqui que isto é uma prova que esta palavra La ilaha illallah tem 2 pilares: a negação e a afirmação. Então aqui há uma prova disso. Na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, Wahdahu la sharika la. Temos aqui a confirmação da negação e da afirmação na palavra Wahdahu la sharika la. O único sem parceiros. Wahdahu la sharika la. O único sem parceiros. Então a palavra Wahdahu, que quer dizer o único, confirma a afirmação. Confirma um dos pilares desta palavra da frase La ilaha illallah.
O único, wahdahu, é uma confirmação da afirmação. E a palavra la sharika la, sem parceiros, confirma a negação. É uma confirmação da negação que está nesta frase la ilaha illallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz la ilaha illallah e depois segue esta frase, esta proclamação de fé, este testemunho de fé, pela sua confirmação, que é wahdahu la sharika la, o único, sem parceiros. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta invocação, fez seguir a frase la ilaha illallah pela confirmação do tawhid, aquele ao qual ela indica e dirige. O Sheikh diz aqui que a palavra la ilaha illallah, esta frase, indica ao tawhid, indica a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E que o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta frase, la ilaha illallah, a fez seguir do que a confirma, que é wahdahu la sharika la. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não existe nenhuma divindade além de Allah. E segue esta frase de o único, sem parceiros. Depois fez seguir esta frase, la ilaha illallah, pelas provas, pelas evidências do tawhid. O Sheikh aqui continua e nos dá a terceira parte desta invocação. E como disse anteriormente, esta invocação, o profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu o testemunho de fé, a palavra, ou melhor dizendo, a frase la ilaha illallah 3 vezes. E cada uma destas 3 vezes a seguiu de 2 coisas. A primeira é uma confirmação deste testemunho de fé e a segunda é uma prova da confirmação e do testemunho de fé. Então aqui, o Sheikh agora nos vai dar essa prova e vai nos explicar essa evidência do tawhid que vem logo a seguir a la ilaha illallah wahdahu la sharika la. E o que vem a seguir a estas 2 frases é lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. A ele pertence o reinado e a ele são dirigidos os louvores e ele é capaz de tudo. Então temos aqui a primeira das 3 partes desta invocação, que é la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Melhor dizendo, nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. A ele pertence o reinado, a ele são dirigidos os louvores e ele é capaz de tudo. Esta é a primeira parte das 3 partes desta invocação. Aqui o Sheikh nos dá a explicação de lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, dizendo que aqui temos uma prova e uma evidência do tawhid. Melhor dizendo, o facto que Allah é o único no seu senhorio, o único rei, o único gerente e que ele é capaz de tudo,
e que não tem parceiros em cada uma dessas coisas, que seja na unicidade, no reinado, na gerência e na capacidade de tudo, isto é uma prova da obrigação de o unificar e de lhe consagrar um culto exclusivo. Como vimos em aulas anteriores, o tawhid do senhorio, a unicidade do senhorio, é uma prova, é uma evidência que leva a pessoa, que obriga a pessoa automaticamente a reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala também no tawhid, na adoração. Quer dizer que aquele que reconhece Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, automaticamente tem de o reconhecer e tem de lhe consagrar um culto puro na sua adoração e de não lhe dar parceiros. Porquê? Porque a pessoa reconhece que Allah é o único, e que é o único rei, e que é o único gerente, e que Ele é o único que tem a capacidade de fazer tudo. Então, indiretamente, a pessoa não pode dar parceiros, não lhe pode dar parceiros, não pode adorar outros além dele, e não pode pedir a outros que Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Sheikh nos quer mostrar aqui, e nos quer mostrar aqui justamente esta compreensão desta invocação, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro faz a proclamação desta frase, La ilaha illallah, que a segue de uma confirmação, Wahdahu la sharika lah. E no fim, o profeta sallallahu alaihi wasallam dá uma prova do que está a afirmar e a proclamar, que é Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começa esta invocação dizendo: nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah. E depois diz, e confirma esta frase dizendo: o único, sem parceiros. E depois dá a prova do que está a afirmar e daquele que está a proclamar, dizendo: a ele pertence o reinado e a ele são dirigidos os louvores, e ele é capaz de tudo. Aqui temos a explicação da primeira das três partes desta invocação. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى: والتهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه، فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله، فعطف عليها معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم، وأنها إنما تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا، ثم أتبعت ببراهين التوحيد: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له تفرد بالفضل لا ند له سبحانه وتعالى، وتفرد بالثناء الحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه. فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. Então o Sheikh nos diz, quanto à segunda proclamação da frase do Tawhid nesta invocação,
é seguida por وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ. E nós não adoramos outro além dele. Nesta frase, vou repeti-la para que possamos saber onde estamos. Na segunda parte destas três partes da invocação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz na segunda parte desta invocação: nenhuma divindade merece ser adorada além de Allah. E nós não adoramos outro além dele. A ele pertencem as graças, a generosidade e as belas formas de louvor. Então, temos no princípio La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, que é nenhuma divindade, não existe nenhuma divindade além de Allah e nós não adoramos outro além dele. O Sheikh diz, então esta frase, e nós não adoramos outro além dele, é justamente o sentido de La ilaha illallah. E que esta frase, o testemunho de fé, só é benéfica para aquele que a pronuncia se a pessoa concretizar o seu sentido e o seu senso. Quanto àquele que a pronuncia unicamente com a sua língua e sem concretizar o seu sentido e o seu senso, então não tira nenhum benefício dela. O Sheikh nos diz aqui que nesta segunda proclamação, o profeta sallallahu alaihi wasallam proclamava a unicidade de Allah, dizendo: não existe nenhuma divindade além de Allah e nós não adoramos outro além dele. O Sheikh nos diz que este é justamente o sentido de La ilaha illallah, que é que Allah subhanahu wa ta'ala é a única real divindade e que só o adoramos a ele. Este é o real significado de La ilaha illallah. E isto é o Tawhid. Isto é a unicidade. É o facto de reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala como único, real, única real divindade, e que só o adoramos a ele e que não adoramos outro além dele. E o Sheikh nos diz que esta palavra, ou melhor dizendo, esta frase, La ilaha illallah, só é benéfica para aquele que a pronuncia não unicamente com a sua língua, mas que concretiza, que age consoante esta frase, consoante o seu sentido e o seu senso, que age consoante o Tawhid, que adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, de um culto exclusivo, e que não lhe dá parceiros em nada, nem nenhuma adoração. E o Sheikh me diz que aquele que a pronuncia com a sua língua unicamente, então esta pessoa não tira benefício nenhum da frase que pronuncia.
Então temos aqui, como disse anteriormente, temos a segunda parte das 3 partes desta invocação. E nesta parte temos mais uma vez a proclamação da unicidade de Allah, a proclamação do Tawhid, La ilaha illallah, seguido da sua confirmação que é Wa la na'budu illa iyyah, e nós não adoramos outro além dele. E em terceiro lugar, temos mais uma vez uma prova e uma evidência do que estamos a dizer. Melhor dizendo, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dá uma prova e uma evidência que este culto deve ser dirigido exclusivamente a Allah. O Sheikh diz, depois o profeta sallallahu alaihi wasallam fez seguir La ilaha illallah pelas provas e evidências do Tawhid, dizendo Lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan. E a ele pertencem as graças, a generosidade e as belas formas de louvor. A ele, a Allah, pertencem as graças, a generosidade e as belas formas de louvor. Quer dizer que, da mesma forma que Allah é o único que faz dom das graças, as bênçãos, os favores, e também da generosidade, e que não tem parceiros em tudo o que dá às suas criaturas, e aqui a ni'ma wal fadl, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz walahu al-ni'ma walahu al-ni'ma walahu al-fadl. A ni'ma wal fadl não é muito fácil de traduzir para a língua portuguesa, mas de maneira resumida, a ni'ma wal fadl são, de uma maneira resumida, tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala nos atribui como bem. Tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala atribui às suas criaturas é considerado como uma ni'ma, um fadl. São os dons de Allah subhanahu wa ta'ala para nós. Então, o único que nos dá, que nos faz dom das suas graças, das suas bênçãos, dos seus favores e da sua generosidade é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através disto, que é, de maneira resumida, o Tawhid no senhorio, e então o Sheikh continua, e que é o único a dar, e que não tem parceiros em tudo o que foi mencionado, e que ele é o único que faz dom às suas criaturas, e que também é o único a quem pertencem as mais belas formas de louvor e os melhores e mais perfeitos nomes e atributos. Isto são provas e evidências que nos mostram e que nos indicam a obrigação de lhe consagrar o culto exclusivamente e de não adorar outro além dele. Aqui, como no exemplo anterior e na primeira das 3 partes desta invocação, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona primeiro a proclamação de La ilaha illallah, nos dá depois a confirmação desta palavra, desta frase La ilaha illallah, e por fim nos dá uma prova, uma evidência do que proclamou. Aqui neste caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala, a ele pertencem as graças, a generosidade e as belas formas de louvor. Então, se a Allah subhanahu wa ta'ala, a ele é que pertencem as graças e a generosidade e as mais belas formas de louvor, o Sheikh nos diz que
automaticamente, a pessoa que reconhece que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que dá, que faz dom das suas graças e da sua generosidade, e que Ele é o único e que a Ele pertencem as mais belas formas de louvor, e o Sheikh nos diz que e também os melhores e mais perfeitos nomes e atributos, então, automaticamente, só podemos consagrar a nossa adoração, o nosso culto, a Ele, o Altíssimo, subhanahu wa ta'ala, pois Ele é o único capaz de nos fazer dom das suas graças e da sua generosidade. E que Ele tem os nomes mais perfeitos, os melhores nomes e mais perfeitos. Então, automaticamente, só o adoramos a Ele e não lhe damos parceiros na adoração. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: والتهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبنا، معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبنا، وبذا نكون من أهلها حقا. وأنت ترى في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يردده دبر كل صلاة استذكارا للا إله إلا الله ولمدلولها، والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. ولو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا لمعنى لا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاث التي يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة، نقول: معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وهذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله. O Sheikh continua dizendo, e aqui acabamos a explicação, o Sheikh aqui acabou a explicação desta invocação e começa a nos dar benefícios desta invocação. E o que é que aproveitamos desta invocação do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo, e aqui temos uma prova, que a frase do Tawhid, que é La ilaha illallah, é também a palavra da sinceridade. Melhor dizendo, o culto sincero. Allah diz, consoante o sentido do versículo número 5, na Surat Al-Bayyina, e só lhes foi ordenado de adorar Allah de um culto sincero. E só lhes foi ordenado de adorar Allah de um culto sincero. Então nós dizemos com a nossa língua La ilaha illallah e acreditamos no seu sentido e significado através dos nossos corações. Então o Sheikh aqui nos diz que nós proclamamos com as nossas línguas
pronunciamos La ilaha illallah com as nossas línguas e acreditamos, temos essa crença no nosso coração, e essa crença é baseada na sabedoria. Quer dizer que temos de conhecer o sentido e o significado de La ilaha illallah. E o Sheikh nos diz: e desta forma faremos verdadeiramente e realmente parte das pessoas, dos adeptos de La ilaha illallah. O Sheikh aqui nos dá um benefício enorme, que é o facto que esta palavra é sem dúvida dita com as nossas línguas, mas que tem de estar presente nos nossos corações. E que automaticamente temos de agir consoante esta palavra e esta crença. Então, como digo eu, temos aqui a definição da fé, que é uma crença, uma palavra e um acto. Uma crença no coração, uma palavra pronunciada com a língua e um acto feito através do corpo, através dos membros do corpo. O Sheikh continua dizendo: e observamos nestas proclamações da frase do Tawhid, La ilaha illallah, que são legiferadas de repetir depois de cada oração obrigatória. E isto de maneira a nos lembrarmos da frase La ilaha illallah, do seu significado e do seu conteúdo. E é também uma confirmação constante deste testemunho de fé. O Sheikh nos diz que o facto que esta invocação, onde proclamamos a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala 3 vezes, depois de cada oração obrigatória, é uma forma de nos lembrarmos da frase La ilaha illallah e de nos lembrarmos do seu significado e do seu conteúdo. E é também uma confirmação constante do testemunho de fé. O Sheikh diz, continua a sua explicação, e podemos tirar desta invocação e destas 3 proclamações de La ilaha illallah uma definição resumida de La ilaha illallah. Uma definição resumida da unicidade. Uma definição resumida do testemunho de fé, que é La ilaha illallah alla na'budu illallah wahdahu la sharika lah mukhlisina lahu ad-din. Traduzo. O Sheikh nos diz que podemos tirar desta invocação e destas 3 proclamações de La ilaha illallah, podemos tirar uma definição resumida de La ilaha illallah, que é: não há realmente nenhuma divindade além de Allah. E só adoramos Allah, o único, sem parceiros. Nós lhe destinamos um culto exclusivo. Repito, não há realmente nenhuma divindade além de Allah. E só adoramos Allah, o único, sem parceiros. Nós lhe destinamos um culto exclusivo. E o Sheikh nos diz que esta é uma das mais completas e melhores definições de La ilaha illallah. Então aqui tiramos um grande benefício desta
magnífica invocação que faz parte da sunna de repetir depois de cada oração obrigatória. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: والحاصل أنه ينبغي أن نعلم أن التهليلات والأذكار الشرعية عموما ما جاءت لتقال مجرد قول، أو أنها كلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان، بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد العبد وتوثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى، وبتحقيق توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومسائه، وفي صلواته، وفي تحركاته وتنقلاته، وفي جميع أمره، تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله عز وجل، وأن يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. E a conclusão, e acabamos por aqui esta nossa aula, o Sheikh nos diz que, e a conclusão é que temos de saber que estas proclamações da frase La ilaha illallah e que as invocações, melhor dizendo, a conclusão é que temos de saber que estas proclamações da frase La ilaha illallah é que as invocações, de maneira geral, não são unicamente palavras ditas com a boca, sem meditação no seu significado. O Sheikh nos diz que a conclusão é que o que tiramos desta invocação e da proclamação desta frase, La ilaha illallah, é que, de maneira geral, as invocações não são unicamente palavras, frases que são ditas com a boca, sem meditação no seu sentido e sem que a pessoa conheça o que está a dizer. E o Sheikh diz, mas pelo contrário, estas invocações são uma lembrança, uma revisão e uma confirmação do tawhid da criatura e do seu pacto com o seu Criador. Então, esta frase, La ilaha illallah, acompanha o muçulmano de manhã à noite, nas suas orações, nas suas viagens e em todas as suas situações. Em todas as situações da sua vida. E desta forma, o muçulmano confirma constantemente o seu pacto com Allah, que é de lhe consagrar um culto exclusivo e de o unificar através da sua adoração, de se humilhar e de se sujeitar e submeter unicamente a Allah, de não suplicar, invocar, pedir ou implorar o socorro de outro além de Allah, de não apoiar ou estabelecer a sua confiança em outro além de Allah e de não lhe consagrar nada, e de não consagrar nada e nenhuma parte da adoração senão a Allah, o único. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك.